Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, tenho 53 anos, cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Hoje estou trajando calça e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Utilizarei uma tela interativa para anotações. Vamos para a nossa aula? Na aula de hoje nós vamos fazer revisão sobre espaço, tempo, velocidade média e suas unidades. Assuntos fundamentais. Vamos ver? Então a gente começa aqui a nossa aulinha com o quê? Velocidade média. É a rapidez com que um móvel muda de posição. Nós temos aí ΔS sobre ΔT. Esse delta quer dizer variação de espaço, space, variação de time, variação de tempo. O que quer dizer variação? Variação é mudança. Mudança de posição, mudança do tempo. No sistema internacional, a variação do espaço é medida em metros, o tempo é medido em segundos e a velocidade em metros por segundo. Se liga, é fundamental você não esquecer essas unidades. Espaço metro, tempo segundo e velocidade em metros por segundo. Nós temos agora a interação com a nossa Manu. Chega aí, Manu. Professor, como fazer para calcular o espaço? Respondendo a Manu, para calcular o espaço depende da questão. Se a questão falar sobre duas posições, uma posição inicial e uma posição final, essa variação de espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Se ele falar em intervalo de posições, eu vou ter que somar esses intervalos, essas frações de posições. Beleza? É assim que a gente vai calcular o espaço em vários tipos de questões. Vamos fazer umas questõezinhas aqui. Vamos lá, galera! Primeira questão. O motorista faz uma viagem de carro por uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 110 km por hora. Durante a viagem, o motorista repara que o velocímetro do seu carro está quebrado, o que impede que a velocidade do automóvel seja monitorada ao longo do percurso. Ao chegar ao seu destino, o motorista percebe que levou 2,5 horas para fazer a viagem. Sabendo que o caminho percorrido foi de 300 quilômetros e que a rodovia possui monitoramento de velocidade em toda a sua extensão, o motorista, veja aí, a velocidade máxima é 110, ele percorreu 300 quilômetros em 2 horas e meia. As alternativas, aqui estão as alternativas, receberá multa, pois a velocidade média do carro foi de 120 km por hora, receberá multa, pois a velocidade média do carro foi de 130 km por hora, não receberá multa, pois a velocidade média do carro foi de 110 km por hora, receberá multa, pois a velocidade média do carro foi de 150 km por hora, e letra E, não receberá multa, pois a velocidade média do carro foi de 90 km por hora. Na nossa solução, bem facinho, ele deu a distância percorrida, 300 metros, e quanto tempo ele gastou? 2 horas e meia. 300 dividido por 2,5 dá 120 quilômetros por hora, ou seja, o motorista excedeu o limite de velocidade, ele vai receber multa. Resposta letra A. O motorista vai receber multa, pois a sua velocidade média foi de 120 km por hora, quando o limite era 110. Vamos para outra questão. O navio em repouso emite um bip sonar para detectar a profundidade do fundo do oceano e recebe o reflexo do bip 0,4 segundo após a sua emissão, conforme ilustrado na figura. Sabendo que a velocidade de propagação do som na água é de 1.450 metros por segundo, o fundo do oceano, no local abaixo do ponto em que o navio se encontra, está a uma profundidade de... Temos aqui as alternativas, 290, 340, 430, 580, 610. Solução, nós temos aí o espaço pelo tempo, ΔS sobre ΔT. A distância é 2D. Por quê? D para ir, D para voltar. 2D. Velocidade e tempo. O que ele quer saber? Ele quer saber a distância. Vou pegar esse tempo, vou passar ele para cima. Ele vai ficar multiplicando a velocidade. O 2 está multiplicando o D, vai passar dividindo. Então a minha formulazinha vai ficar assim, distância vai ser a velocidade vezes o tempo dividido por 2. Quanto é a velocidade? 1.450. Em quanto tempo ele fez isso? 0,4 segundos. Dividido por
2. Fazendo a continha, nós teremos a distância de 290 metros, equivalente à letra A. Vamos para a nossa terceira questão. Durante uma viagem, um ônibus percorreu uma distância de 240 quilômetros com velocidade escalar média de 120 quilômetros por hora, da cidade P até um posto de serviços, onde ficou parado por 30 minutos. Veja, esse tempo que ele ficou parado faz parte da viagem. Após a parada, o ônibus se deslocou até a cidade Q, com uma velocidade escalar média de 80 km por hora. Sabendo que a distância total da viagem entre as cidades P e Q era de 440 quilômetros, a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus do momento da saída de P até a chegada em Q foi de... Ele quer saber a distância total de P até Q. Só que ele tem uma parada de 30 minutos no posto. Vamos ver aqui? As alternativas são 76, 82, 88, 94 e 102 km por hora. Então a gente tem aí, ó, o espaço 1, 240 km, velocidade 1, 120 km por hora. Falta calcular o tempo 1. Vou logo calcular. Como é que eu calculo o tempo? Espaço sobre velocidade. Quanto é o espaço? 240. Quanto é a velocidade? 120 km por hora. 240 por 120, 2 horas. O espaço 2, 0, porque ele está parado. Velocidade 2, 0, porque ele está parado. Quanto tempo ele fica parado? 30 minutos, meia hora. Parado. Então eu já tenho o tempo 2, que é de meia hora. Como ele percorreu 240 quilômetros inicialmente e a distância total é de 440, basta eu fazer a subtração. 440 menos 240, está faltando quantos quilômetros? Estão faltando 200 quilômetros para terminar a viagem. Qual a velocidade dele nesse final de percurso? 80 quilômetros por hora. Vamos achar o tempo 3. Tempo 3, espaço 3, velocidade 3. Se ele já andou 240, só falta 200. 200 dividido por 80 vai dar 2,5. Então eu tenho o tempo 1, que foi de 2 horas, o tempo 2, que foi de meia hora, e o tempo 3, que foi de 2 horas e meia. Ou seja, a viagem total, ele gastou 5 horas. Vamos calcular a velocidade média da viagem. A velocidade média da viagem vai ser o espaço total pelo tempo total. Quanto foi o espaço total? 440. Tempo total? 5 horas. 440 dividido por 5, 88 quilômetros por hora. Show? Alternativa de letra C. Beleza? Então, não tenha dúvida aqui, ó. Eu tenho 3 etapas. A primeira etapa, a segunda etapa é o tempo que ele ficou parado e a terceira etapa é quando ele percorre 200 quilômetros. Achei o tempo total e dividi o espaço total pelo tempo total. 440 por 5, 88 quilômetros por hora. Vamos para mais uma questão. Um pescador posicionado no ponto A, situado à margem sul de um rio, acionou o motor de seu barco em direção à margem norte, mantendo a proa à frente do seu barco nesse sentido. Proa é a frente, popa é a traseira do barco. No momento da partida, a proa do barco apontava diretamente para o ponto B, conforme mostra a figura, e aí vamos já enxergar essa figura. As margens desse rio eram paralelas e distantes 80 metros entre si, e suas águas movimentam-se de oeste para leste com velocidade constante de 0,4 metros por segundo em relação às margens. Então, veja, do sul para o norte, leste, oeste, ou seja, ele está falando de coisas que são o quê? Perpendiculares. Sabendo que o motor do barco garante uma velocidade constante de 2 metros por segundo em relação às águas, o ponto C, onde, de fato, o pescador chegou na margem norte, está distante de B. Agora vamos ver a figura. Então, ele vai atravessar de A para B, mas a correnteza vai arrastar e ele vai chegar no ponto C. Observe a figura, ele vai sair de A para B e a correnteza vai arrastar ele para a posição
C. Vamos resolver a questão? As alternativas são 4, 6, 8, 12 e 16. Então, olha, a distância é de 80 metros, a velocidade do rio é de 0,4 metros por segundo e a velocidade do barco é de 2 metros por segundo. Eu vou atravessar 80 metros com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, a gente vai ter aí um tempo de quanto? De 40 segundos. O espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Qual é a velocidade do rio? A velocidade do rio é 0,4 segundos. Quanto tempo ele vai ser arrastado? É aquele 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 dá 40. 0,4 vezes 40, zerinho da frente cancela com zerinho de trás. 4 vezes 4 dá 16. A distância entre B e C vai ser de 16 metros. Atendendo a um pedido de socorro, um helicóptero de resgate, impedido de pousar na floresta, foi mantido parado a 50 metros do solo. Enquanto isso, um socorrista desceu do helicóptero para efetuar o resgate, preso a uma corda desenrolada de uma carretilha de maneira uniforme. A razão em que o socorrista efetuou a descida está descrita na tabela. 0 segundo, 0 centímetros liberado. 3 segundos, 1,5. 6 segundos, 3 metros. 9 segundos, 4,5 metros. De acordo com os dados, o tempo total gasto para efetuar a descida completa do helicóptero até o solo foi de 1 minuto, 1 minuto e 20, 1 minuto e 40, 2 minutos ou 2 minutos e 30 segundos. Velocidade é espaço sobre o tempo. Olha aí, ele desce 1,5 metro a cada 3 segundos, ou seja, a velocidade dele de descida é de quanto? 0,5 metros por segundo. Se a velocidade dele é de descida é 0,5, a descida tem 50 metros, dividido por 0,5, teremos 100 segundos. Mais os 60 segundos, 1 minuto e 40 segundos, letra C. Beleza, na aula de hoje nós falamos sobre espaço, tempo e velocidade, juntamente com as suas unidades que são fundamentais para você, vestibulando, que vai fazer o vestibular da UEA. Beleza? O importante é você lembrar que espaço, essa distância percorrida, no sistema internacional é utilizado metros. Um detalhe, se eu precisar transformar 1 quilômetro, tem o quê? 1.000 metros. 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 1.000 milímetros. Beleza? Tempo. Tempo é o intervalo que vai ocorrer o fenômeno. Ele é medido no sistema internacional em segundos. Beleza? 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. E a nossa velocidade no sistema internacional é dada em metros por segundo. Usualmente, nos automóveis, nos velocímetros, utiliza-se quilômetros por hora. Beleza? Assunto importante para você no vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais. Faça os exercícios. Um abraço! E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!